Capítulo 20 do livro de Salmos. Capítulo 20 vai ter na projeção também, que diz o seguinte: O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, e Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos o teu santíssimo nome. Nós exaltamos, Senhor, a tua majestade. Que o Senhor seja glorificado no nosso meio através dos louvores, através da comunhão, através, Senhor Jesus, do meditar na tua palavra, através da exposição da tua palavra. Que o Senhor seja glorificado. Que o nosso culto, Senhor Jesus, em lembrança ao sacrifício do santo do Senhor Jesus Cristo na cruz, seja, Senhor Jesus, a prioridade em nossos corações em louvor a Ti, Senhor. Nós te exaltamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Dentro de mim, nada importa.
querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Amém. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Pra encerrar, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse domingo. Obrigado, Senhor, porque o ano está terminando e nós podemos dizer aquela palavra bíblica: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado as famílias, abençoado cada casa, dando graça, bênção, paz, saúde, provisões a todos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado.
Senhor, nós te louvamos pelas provisões, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor nos chamou para a salvação. Obrigado por hoje ser domingo, obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui cultuando o Teu nome, coisa importante para nós, essencial para esse dia do Senhor, dia que nós glorificamos o nome do Senhor por meio do culto, o culto que o Senhor mesmo estabeleceu. Obrigado, Senhor. Agora quero te pedir a Tua bênção, Senhor, porque a palavra vai ser pregada e a palavra nos ensine, nos confronte, nos abençoe, nos edifique, nos fortaleça. Nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor sempre é bom. O Senhor sempre é bom. O Senhor sempre é bom. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, a partir do verso 36 até o verso 46, que é aquele episódio de Jesus no jardim, no Getsemane, quando ele está orando, se preparando então para ser preso, para ser crucificado, se preparando para a sua paixão. E esta oração que ele faz está registrada, no Evangelho de João, capítulo 17. Esse aqui apenas faz a referência a esta oração. O tema da pregação de hoje, meus irmãos, é o artigo do credo: foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Então, o que nós vamos falar hoje é o que significa quando, nesse símbolo de fé que nós recitamos todo domingo, e é uma fé da igreja, o que significa desceu ao inferno, o que significa, o que nós estamos dizendo, quando nós declaramos foi crucificado, morto e sepultado e desceu ao inferno. Lá no original do credo, desceu à mansão dos mortos, desceu ao Hades. Mas vamos lá, vamos ler o texto primeiro então. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos.
eis que o traidor se aproxima. E no capítulo 27, verso 46, diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Amém. Pode sentar, meus irmãos. Bom, o que significa então dizer Jesus desceu ao inferno? Significa dizer que na cruz Jesus experimentou a condenação ao inferno em nosso lugar. Isso significa descer ao inferno. Significa dizer que Jesus na cruz experimentou a condenação ao inferno em nosso lugar. Jesus, meus irmãos, ele sofreu sozinho, porque ninguém poderia sofrer o sofrimento substitutivo por todos os atingidos pela queda e pelas dores causadas pelo pecado. E esses versos, eles falam da agonia de Jesus no Getsemane, quando ele entra no jardim, a tristeza o abate, e ele fica só. E ali então, na sua solidão no jardim, começa a sua paixão. Ali Deus começa a feri-lo, como diz Isaías 53. Ele foi, mas Deus agradou no ele, né? Ele foi ferido por nossas transgressões. Ali então Deus começa a feri-lo, e ali ele foi moído por nós. Era um momento de sua angústia, e não se tratava, meus irmãos, porém, de nenhuma dor corporal ou tormento exterior físico. Não era também apenas um conflito interior, como um conflito existencial, um conflito da alma. Não era também nenhum conflito com o Pai. Não era desespero, não era desconfiança, era uma angústia, era uma dor que Deus, o Filho, estava sofrendo. E esta dor, meus irmãos, era o cálice que Jesus precisava tomar, o cálice da ira de Deus. E esta angústia tinha as seguintes razões. Eu quero enumerar aqui 4 razões para essa dor. Primeiro, que ele estava empenhado contra os poderes das trevas. Ele estava lutando, contra os poderes das trevas. Ele estava enfrentando a oposição das trevas. Lucas capítulo 22, verso 53, ele diz: esta é a hora das trevas reinarem. Ou seja, naquele momento, entre o Getsemane até a morte de Jesus, as trevas reinaram. Por quê? Porque a pressão dos poderes das trevas era muito grande. O terror das forças malignas geravam dores e angústias em Jesus. E o diabo, a gente fala pouco até no diabo aqui, porque o nosso alvo não é falar no diabo, é falar em Jesus, falar em salvação. Mas às vezes, o crente reformado, ele ignora o diabo. Mas, meus irmãos, o diabo existe. O diabo é uma criatura divina, e que foi nomeado por Deus para fazer o que ele faz. É isso. Diz, uma lenda judaica, que um dia Deus chamou o diabo e os seus principais, digamos assim, generais, autoridades, para
para prestar contas do que ele estava fazendo, porque o diabo sim tem que prestar contas para Deus do que ele faz. Como era um diabo de Nova York, né, um demônio de Nova York, lá, Deus chamou ele e o Senhor perguntou então para o diabo: tá, o que tu anda fazendo em Nova York? Ele disse: quase nada. Disse: como assim quase nada? Você acha que é um caos? Aí o diabo disse: olha, eu não preciso fazer quase nada, porque os humanos mesmo fazem, né? Tudo que eu planejo eles fazem antes. Pecado que eu quero, eu ensino para eles a fazer, eles fazem. E essa é a verdade, meus irmãos. O diabo, ele fica desocupado, né, digamos assim, quando encontra corações perversos. E fica desocupado também quando encontra corações santificados. Porque onde ele encontra corações santificados, ele não tem ação, ele não consegue agir, né? Agora, quando ele encontra corações afastados da santidade, da devoção máxima a Deus, ele encontra espaço para agir, e age na vida dos crentes também. É só dar lugar. Por isso que a Bíblia diz, né, o apóstolo, foi Pedro, né, que disse: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, meus irmãos, o que aconteceu aqui? O diabo sabia que Jesus viera para salvar e resgatar pecadores e queria impedi-lo. Mas Jesus veio também para nos resgatar como um grande vencedor do diabo, como diz Colossenses, né, capítulo 2, versos 13 ao 15, quando diz que Jesus triunfou sobre os poderes das trevas. Então, o primeiro motivo dessa angústia é que ele estava lutando contra as trevas. Ele estava lutando contra o diabo, contra os poderes das trevas, contra os poderes do inferno. Ele estava lutando. E quem já teve uma luta contra as trevas sabe como isso é pesado. Como isso é pesado. Em segundo lugar, esta angústia tinha também a razão de que ele estava levando a iniquidade de muitos. Isso é um peso extraordinário, um peso infinito. Por quê? Porque as iniquidades do ser humano são infinitas, né? As iniquidades do mundo seriam lançadas sobre Jesus. O Pai havia posto esta missão para ele. E os sofrimentos que ele iria padecer, meus irmãos, era por nossos pecados. Os nossos pecados seriam lançados sobre Jesus. Aliás, os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Isso é, no caso, castigo, né? Foram lançados sobre Jesus, mesmo que ele não fosse um pecador, os pecados de todos caíram sobre ele. Então, muitos hoje, meus irmãos, sofrem por seus próprios erros. Aliás, nós sofremos por nossos próprios erros. Nós sofremos por nossos próprios pecados. Nós sofremos por nossas próprias ignorâncias. Nós sofremos por nossos erros. Nós sofremos por nossas escolhas. Nós sofremos por causa de nossas más obras. Se a gente fizer aí uma retrospectiva das nossas dores do ano, nós vamos chegar à conclusão que nós fomos, digamos assim, maus com a gente mesmo. Por quê? Porque todas as nossas mazelas, as nossas dores, nossos sofrimentos foram consequências das nossas escolhas e dos nossos erros. Todos. Mas os imprevistos nos pegaram desprevenidos porque nós não estávamos preparados para aquele imprevisto. Tudo é. Se a gente, por exemplo, passou por algum aperto financeiro, é porque a gente não, digamos assim, não plantou antes, não se preparou antes, né? E aí a gente fez alguma coisa errada, alguma ação errada, algum negócio errado, algum movimento errado, né? A gente fez. Mas Jesus estava sofrendo, meus irmãos, não por causa disso. Ele estava sofrendo porque estava obedecendo ao Pai
e renunciando à sua própria vontade. Não era a vontade de Jesus morrer na cruz? Ele diz, né, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, meus irmãos, o segundo motivo da angústia de Jesus é que ele estava levando a iniquidade de todos. Nossos pecados caíram sobre ele, o castigo que era nosso caiu sobre ele. O terceiro motivo da sua angústia é que ele estava tendo uma visão clara e plena de todos os sofrimentos que o aguardavam, todos. Esse é um motivo muito forte da angústia, por quê? Porque ele estava tendo uma visão clara daquilo que ele ia sofrer. Ele conhecia antecipadamente a traição de Judas, ele conhecia antecipadamente a negação de Pedro, ele conhecia antecipadamente a maldade e a ingratidão dos judeus, e ele conhecia também que o fato que ele iria passar pela crucificação, a morte em seu aspecto mais aterrador, a morte com toda a sua pompa e terrores se lançava em seu rosto. A morte substitutiva por nós seria o pagamento para alcançar para nós o perdão dos nossos pecados. E ele sabia também, meus irmãos, como seria amargo o cálice da ira de Deus que ele teria que beber. E o último motivo, meus irmãos, que eu quero enumerar aqui, porque essa angústia foi tão grande, é porque ele tinha conhecimento que ao enfrentar tudo isso, ele não receberia a ajuda de ninguém. Ele não receberia ajuda nenhuma. Ele não receberia a ajuda de ninguém. O seu sacrifício não seria como os outros. Não haveria misericórdia de Deus. Quando nós estamos sofrendo, a gente pede misericórdia, Senhor. Quando a gente está enfrentando uma luta, a gente diz, Senhor, tem misericórdia de nós. Quando a gente vai orar por alguém, a gente diz, Senhor, que o Senhor tem misericórdia dessa pessoa. Quando a gente vai enfrentar algum problema, a gente pede misericórdia. Porém, meus irmãos, não haveria misericórdia de Deus, nem a graça especial que é derramada sobre os mártires. Não. É verdade, meus irmãos, que os mártires sofreram e sofrem por Cristo. Os mártires sofrem e morrem, mas ao entregar a vida, eles recebem a ajuda de Cristo, eles recebem o poder de Deus, eles recebem uma provisão de graça, de força, uma provisão de alegria também do Espírito Santo, para que eles enfrentem o martírio. Mas com Jesus foi diferente. Por quê? Porque ele não teria o apoio e o consolo que os mártires desfrutavam, porque ele se negou a receber essa ajuda. Estava no contrato, estava no pacto. Não receber a ajuda. Ele não estava morrendo ou sofrendo como um justo, mas ele estava morrendo como o próprio pecado, como o próprio ser pecador. O maior justo naquele momento, ele era o maior pecador, porque ele levou os nossos pecados. Então o sofrimento de Jesus era de natureza diferente do sofrimento dos mártires. Sobre as cruzes dos santos se pronunciava uma bênção que lhe dava ânimo, para que eles se alegrassem mesmo no suplício. Lá no Sermão do Monte, Jesus diz: alegrai-vos quando vos perseguirem, quando mentindo disserem todo o mal sobre vocês. E Jesus diz: quando vos levarem aos juízes, quando vos levarem aos tribunais, quando vos levarem à morte, ao martírio, alegre-se. Mas não era um mandamento disso, era uma provisão isso. Sobre a cruz dos santos havia uma bênção, mas Cristo na cruz, ele não leva a bênção, ele leva a maldição, a nossa maldição, como diz em Gálatas capítulo 3, verso 13, quando diz que ele se fez maldição por nós. Então, meus irmãos, debaixo do peso daquela cruz, ele se sentia cheio de tristeza e maldição, e esta maldição e essa tristeza era o fundamento da alegria das cruzes dos demais. Essa tristeza
tristeza que Jesus sentia, essa angústia, era o fundamento da nossa alegria. Os testemunhos falam da alegria nas arenas, nas fogueiras e nas cruzes dos cristãos que foram martirizados. Eu não me canso de falar, eu não me canso de ver toda vez que eu posso aquele filme Covardes. Quando os cristãos, o filme retrata, né, aquilo que acontecia nas arenas, mas digo de nota, quando os cristãos estão morrendo, despedaçados por leões, por feras e por gladiadores, e eles começam a cantar. E Nero, ele colocou fogo em Roma, levava os cristãos ao martírio para compor poemas, né, tragédias. E eles estavam lá com o seu manuscrito preparado para fazer um poema trágico dos gritos de harmonia dos cristãos. Mas daqui a um pouco, os mártires começam a morrer, e na parte da arena onde estavam os cristãos, e na própria arena, o canto, né? Eu não sei se vocês acompanham futebol, mas quem acompanha, a torcida do Corinthians tem o momento do Poropopó, o Poropopó, e eles cantam lá o Poropopó e vão para um lado, vão para o outro, tal, é muito emocionante de ver, é muito emocionante de ver o Poropopó dos corintianos. E os cristãos, meus irmãos, eles morrendo na arena, eles começam a cantar, e os cristãos martirizados na arena também começam a cantar. E Nero olha na cena lá, é muito bonita, talvez uma das melhores cenas, como diz os cinéfilos, né? Absolute cinema. Absolute cinema. É uma cena absoluta de cinema. E Nero olha e diz: eles estão cantando! Eles estão cantando! E aquela voz ecoa pelo estádio. Irmãos, os testemunhos nos falam da alegria nas arenas, nas fogueiras e nas cruzes dos cristãos que foram martirizados. Mas Jesus suportou essa noite sozinho, sem apoio, sem amigos, sem companhia e sem a bênção de Deus e até sem Deus. Ele não era um mártir, ele era a provisão para os mártires. E é justamente isso, meus irmãos, e é justamente isso, e é absolutamente isso que significa Jesus desceu ao inferno. É isso. Jesus desceu ao inferno não significa que ele desceu lá no inferno e chutou porta, porque no inferno não tem porta, né? É uma coisa espiritual. Não significa porque se vocês olharem no YouTube e colocar assim, Jesus desceu ao inferno, pregação do inferno, vai ter lá pregações, né? De todos os pregadores que vocês talvez assistissem, né? Antes da fase bíblica, né? E aí vai lá dizer, né? Porque Jesus morreu e estava tudo uma festa e o diabo comemorando, vê se pode isso, o diabo comemorando com os seus demônios e tal. E ele não contava, porque ele achava que ele tinha derrotado Jesus. E daqui um pouco, lá na escuridão do inferno, a luz brilha, e a porta é chutada, e a luz ilumina o inferno, e Jesus vai lá. Claro, meus irmãos, que isso não existiu. Isso é uma fantasia ridícula, né? Mas o que significa então Jesus desceu ao inferno? Não foi que ele desceu a algum lugar, mas foi a intensidade da dor. Foi a intensidade da condenação que ele sofreu. Ele sofreu a condenação de todos os salvos. Ele sofreu a dor que todos deveriam sentir. Ele sentiu a ira que todos mereciam. Ele substituiu a todos os salvos. Ele recebeu a condenação de todos os salvos.
Ele nos substituiu, Ele sofreu a condenação que era nossa, Ele foi para a cruz que era nossa, Ele foi, digamos assim, ao inferno, digamos, a condenação do inferno por nossa causa, mas tudo isso aconteceu na cruz. Por isso, meus irmãos, nós temos a possibilidade da bênção em nossa vida, porque Ele desceu ao inferno. No nosso sofrimento nós nunca seremos abandonados, apesar de a gente se sentir às vezes. A gente se sente por quê? Porque a gente abre mão da alegria, né? Por algo maior, pela provisão de alegria que Jesus nos possibilitou. Mas nenhum sofrimento nosso é em vão, as nossas dores Ele levou, né? Por isso, hoje nós temos a graça, nós temos a bênção, nós temos a certeza de que sofrimento algum, luta alguma, cruz alguma pode nos vencer, porque nada tem poder para nos separar da bênção final, como nos diz Romano, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Aí a minha pergunta final, meus irmãos, é como não crer em Jesus? É como não seguir a Jesus? Se Ele desceu ao inferno, ou seja, Ele foi condenado, mas esse desceu ao inferno é na cruz. Tudo que Jesus fez por nós, fez na cruz. Tudo foi na cruz. Tudo que Ele fez para a nossa salvação, foi na cruz que Ele fez. Então eu quero, meus irmãos, fazer 4 declarações aqui para vocês. Eu gostaria que vocês assim, absorvessem isso muito. Primeiro, sabendo que Jesus lutou contra as trevas, isso poderia ser uma resolução, né? Sabendo que Jesus lutou contra as trevas, eu vou me identificar todos os dias nessa luta, porque sei que nele eu sou um vencedor. Lute contra as trevas, meus irmãos, mas sabendo que você já é um vencedor. Se você está em Cristo, não tem a mínima chance de perder. Segundo, sabendo que Jesus levou as minhas iniquidades, eu vou aceitar sua provisão para vencer o pecado em minha vida. Uma provisão divina. Nós não precisamos pecar, porque nós temos uma provisão. Terceira resolução, meus irmãos, sabendo que Jesus sofreu, sabendo que eu ia sofrer, eu vou viver na consciência de seu amor por mim, de que o sofrimento dele gerou uma provisão de alegria para a minha vida. Ele descendo ao inferno, na cruz, ele providenciou o céu para todos nós. E por último, sabendo que Jesus sofreu por mim, eu preciso segui-lo por amor, pois por amor Ele fez tudo por mim, inclusive esse sofrimento maior, essa condenação. Todos nós merecíamos o inferno. O inferno era para nós, a condenação era para nós, mas Ele sofreu a condenação em nosso lugar, e é isso que significa então descer ao inferno. Amém? Antecipe, meus irmãos, a alegria dos céus na tua vida. Antecipe a alegria dos céus na tua vida. Antecipe. Porque Jesus, na cruz, Ele trouxe essa provisão. Amém? Vamos ficar em pé? Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado por teu amor, por tua bondade, por tua infinita misericórdia. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela provisão de alegria, pela provisão de felicidade, de gozo celestial em nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela provisão de alegria. Eu não preciso viver angustiado,
Eu não preciso mais viver derrotado. Eu não preciso ser vencido pela angústia, pela tristeza, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele pagou o preço da minha alegria, da minha felicidade, do meu gozo, da minha alegria celestial que há em mim. Muito obrigado, Senhor, por tua provisão, por todas as tuas provisões. Nós te louvamos, nós te glorificamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje é o nosso culto de Natal. E nós, é o nosso culto de Natal, e nós temos aqui a nossa coroa de Natal com as 4 velas acesas. Nós temos aqui então as 4 velas acesas, e hoje, né, como é Natal, nós vamos acender a 4ª vela da nossa coroa de Natal, porque Jesus veio ao mundo, e o Natal traz essa mensagem: o nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como diz o texto bíblico, que nós vimos a sua glória como no unigênito do Pai. Que Deus nos abençoe nesse Natal, que Deus abençoe o mundo nesse Natal. E o Natal nos lembra que Jesus veio ao mundo, não para conhecer o mundo, mas para salvar o mundo. Deus nos abençoe. Amém. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. A palavra do Senhor também nos diz que o Senhor Jesus, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. E vamos participar do pão e do cálice sabendo que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, se fez homem, padeceu por nós na cruz, morreu em nosso lugar, e por isso hoje nós podemos declarar que nós somos salvos, que os nossos pecados são perdoados, e que nós somos justificados pela fé, e pela fé somente. Fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Meus irmãos, é a nossa última ceia do ano, é o nosso último culto do ano também, né? Domingo que vem nós vamos ficar em casa com a nossa família, do Natal até o Ano Novo, né? Mas não esqueçam, meus irmãos, da devoção. Não esqueçam, né, que domingo que vem é dia do Senhor, mesmo que a gente não vai estar aqui. Faça sua devoção com a sua família, né? E Deus assim será glorificado. Venham e participem da ceia do Senhor. Demorei,
nós louvamos o Senhor por seu amor, por sua infinita bondade, por sua infinita misericórdia. Vamos ao Senhor porque Ele é bom. O Senhor sempre é bom. O Senhor sempre é bom. E nós adoramos o Senhor. E nós bendizemos o Senhor. Nesse culto, antes do Natal, nós queremos glorificar ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio ao mundo com a missão de salvar, de redimir os pecadores. Amém. Vamos recitar, meus irmãos, o credo apostólico, a declaração de fé, a fé da igreja, a fé dos cristãos, a nossa fé. Recitem comigo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Como o pão. Graças a Deus. Graças a Deus. Ore comigo, meus irmãos, a oração do Senhor, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Bebam. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo nosso culto. Obrigado, Senhor, pelo culto rendido ao teu nome. Glória seja dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, Senhor, nos abençoe o nosso dia de Natal, nossa semana de Natal. Abençoa, Senhor, trazendo provisões a todos. Abençoa a igreja, também, Senhor, com provisões. Abençoa cada família. Abençoa, Senhor, cada casa. Abençoa, Senhor, com saúde e com provisões. Que teu nome seja glorificado. Que todos tenhamos uma semana abençoada, debaixo da tua mão poderosa, da tua boa mão. Que a tua boa mão seja sobre nós, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. E o teu nome seja glorificado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos.